Você está prestes a embarcar no episódio de hoje do 5 Mais, onde vamos fazer uma viagem no tempo e explorar as maiores catástrofes da história da Terra. Ao longo de nossa jornada planetária, houveram 5 extinções em massa que dizimaram praticamente todas as formas de vida. Ou seja, a Terra teve seus momentos bem dramáticos. Agora, prepare-se para um passeio pelo apocalipse. Vamos começar com a primeira grande catástrofe. Prontos? Vamos nessa! Abrindo nosso Top 5, temos a extinção ordovícica siluriana, que aconteceu há 440 milhões de anos. Naquela época, o oxigênio na atmosfera era quase inexistente, e a vida se concentrava nos oceanos. Mas como tudo que é bom dura pouco, uma catástrofe global tomou conta do cenário, exterminando 60% das espécies marinhas, em um piscar de olhos. Afinal, não é todo dia que o planeta passa por uma crise dessas, não é mesmo? Existem 2 teorias principais para essa extinção em massa. A primeira fala sobre uma explosão de radiação gama. Uma estrela distante, a bilhões de anos-luz da Terra, explodiu e liberou a radiação que enfraqueceu a camada de ozônio, tornando toda a vida mais exposta à radiação ultravioleta. A outra teoria, a dramática redução de dióxido de carbono na atmosfera, o que resultou em um resfriamento global e um congelamento implacável do planeta. Só 1/3 das espécies conseguiu sobreviver, incluindo nossos antigos parentes, os primeiros vertebrados. E se eles não tivessem sobrevivido, certamente, você não estaria assistindo a este vídeo agora. Imaginem a ironia, né? Agora avançamos 76 milhões de anos, até o fim do período Devônico, onde se deu uma das maiores extinções da história da Terra, há 364 milhões de anos. Aqui cerca de 75% das espécies desapareceram. Mas o que causou essa tragédia planetária? Vamos ser sinceros, foram vários fatores. E o mais surpreendente, a principal culpa foi das árvores. Sim, árvores. Por mais surreal que pareça, as árvores desencadearam um cataclismo ecológico. Antes, a Terra tinha solo fino, apenas cobrindo a rocha. Mas com o surgimento de plantas de raízes profundas, como as árvores, elas começaram a criar solos mais espessos e ricos em nutrientes. Isso fez com que por milhares de anos, as folhas caíssem e se acumulassem, criando uma camada densa de musgo. E com as chuvas, o solo era levado para os mares, onde as algas, em festa, cresciam descontroladas, roubando o oxigênio. O resultado? A vida marinha começou a sufocar, dando início a uma extinção em massa. Quem diria que uma folhagem inocente causaria tanto caos? Em terceiro lugar, temos a extinção mais catastrófica de todos os tempos. O evento do Pérmico, que aconteceu há 250 milhões de anos. Nesse episódio, mais de 90% de todas as formas de vida desapareceram, por causa de erupções vulcânicas massivas na Sibéria, que liberaram gases tóxicos na atmosfera por milênios. Imagine a lava de rocha derretida por baixo da crosta da Terra, saindo do controle. E claro, as chuvas ácidas que desencadearam, tornaram a resistência da vida ainda mais difícil. Sem falar que na época, todos os continentes estavam unidos. O que fez com que a catástrofe se espalhasse como um efeito dominó. Apenas uma pequena quantidade de animais conseguiu sobreviver, incluindo nosso antepassado mais próximo da época, o Tuzoia. E se nesse ranking, já por 3 vezes o mundo foi desolado, para acabar, falta ainda muito mais. Que venha o nosso segundo lugar. Agora vamos avançar mais 50 milhões de anos, até o Triássico, quando a Terra enfrentou outra extinção catastrófica, quase transformando o nosso planeta em uma versão do desértico Marte. Essa catástrofe aconteceu há cerca de 200 milhões de anos, quando metade das espécies foi eliminada do planeta. Vários cientistas têm suas hipóteses, consistindo basicamente na mesma velha história de erupções vulcânicas, especialmente as basálticas na área do Oceano Atlântico, que liberaram muito CO2 e dióxido de enxofre na atmosfera. Durante anos, a Terra se tornou um inferno. E se você olhasse de longe, seria possível avistar rachaduras que se estendiam por mais de 1000 quilômetros. A Terra estava rachando como uma bolacha no forno. Imagine rachaduras e rios de lava se estendendo desde Belo Horizonte até o Rio de Janeiro. O volume de material expelido foi absolutamente colossal. A estimativa é que cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados de terra foram afetados. Mas surpreendentemente alguns animais sobreviveram, incluindo os primeiros dinossauros, que após o fim da catástrofe, começaram a prosperar sem concorrência, evoluindo e reinando soberanos sobre a fauna e flora do planeta durante mais dezenas e dezenas de milhões de anos. E assim a Terra, por quase toda uma eternidade, passou sem grandes catástrofes, até que chegamos ao grande evento que todos esperavam,
No primeiro lugar, temos a famosa extinção do Cretáceo Paleogênico, que deu fim aos dinossauros. O culpado, um asteroide do tamanho de uma cidade, que caiu na península de Yucatán, no México, criando uma cratera profunda de vários quilômetros. A explosão foi tão poderosa que liberou uma quantidade de energia comparável a milhões de bombas de hidrogênio. Centenas de bilhões de toneladas de poeira e rochas foram lançadas no espaço, e, em apenas 2 horas, ondas de 90 metros de altura atingiram as costas dos atuais Estados Unidos, invadindo até 300 quilômetros para o interior. Mas o pior estava por vir: incêndios devastadores e uma nuvem de fumaça misturada com poeira, cobrindo o planeta. E os dinossauros não aguentaram a pressão, ao contrário de nossos antepassados mamíferos, que se esconderam nas tocas. Eles herdaram o planeta e, por isso, a extinção do Cretáceo Paleogênico não é apenas a mais icônica, mas também a mais rápida de todas. Em uma época em que as extinções podiam durar milênios, essa foi resolvida em apenas alguns dias. Um verdadeiro desastre expresso. Então, sem dúvidas, essa extinção é a campeã do nosso 5+. E aí está. Se você curtiu esse passeio pela história apocalíptica da Terra, não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e conferir nossos outros vídeos como o ranking dos animais que continuam vivos após a morte, ou o dos chefes de Estado que escaparam de atentados por um triz. Se inscreva no 5+, e acompanhe os mais diversificados rankings, sempre bem direto ao ponto e sem negócio de enrolação. Até mais!